Olá, queridos, boa tarde. Esses últimos dias tem se manifestado um desejo no meu coração de falar um pouco, do amor de Jesus para as pessoas, de falar um pouco sobre esse evangelho da paz, sobre esse evangelho de amor, de levar, a palavra de Deus para mais vidas. Eu vi o Instagram como uma ferramenta para esse objetivo. Então, andando pela palavra, eu fiquei pensando o que falar. São tantas graças, é tão maravilhosa a graça que está sobre nós, que é difícil saber por onde começar. Então, eu pensei em começar pela minha vida, com o meu testemunho, como foi minha caminhada até aqui, e como eu tenho experimentado, da graça e misericórdia de Deus, ano após ano, a cada conquista, a cada desafio, que são muitas aflições, mas em todas elas, querido Deus, esteve comigo. Então, começando, muitos já me conhecem aqui, tem muitos conterrâneos aqui de Olhos d'Água, que ainda moram em Olhos d'Água, e outros que estão em outras cidades, buscando trabalho, buscando, estudos. Enfim, eu nasci em Olhos d'Água, é um povoado pequeno, pertence ao município de Vanderlei, e lá eu cresci, tive a oportunidade de cursar até o ensino médio lá, visto que não tinha, oportunidade de crescimento. Ali eu me mudei de lá para Brasília, onde eu comecei a minha trajetória, de estudos, onde eu comecei a buscar, pela educação superior. No entanto, queridos, eu quero falar para vocês como foi tudo isso, não só em relação aos estudos, mas em relação à vida familiar, aos meus sentimentos, minhas emoções. Bem, eu fui uma criança que eu tive que lidar com muitas situações difíceis. Mas, queridos, quando eu falo muitas, são muitas, Eu cresci num lar disfuncional, eu acho que eu posso falar assim. Eram muitas brigas dentro de casa. Meu pai muitas vezes chegava alcoolizado, muitas vezes violento. E eu me lembro muitas vezes que eu me escondi quando ele estava chegando ali. Quando eu via ele, eu me escondia. Mas ao mesmo tempo, meu pai era o meu maior herói. Então, para uma criança, queridos, entender isso, para uma criança tentar separar o pai herói, o pai acolhedor, o pai amoroso e o pai alcoólatra e o pai violento, essa criança entra em um conflito muito grande. E eu cresci com esse conflito de me sentir cuidada, mas ao mesmo tempo em alguns momentos sozinha, em alguns momentos desamparada. E a minha mãe, diante de toda essa situação, muitos conhecem a minha mãe, ela não sabia lidar. Além de ela não saber lidar, minha mãe tinha um temperamento muito difícil. Em todos os sentidos, assim, como esposa, como mãe, de assim, sempre lançar palavras de maldição contra as nossas vidas, de muitas das vezes mandar ir para o inferno, filho. Então, assim, essas coisas foram pesando, ali, em toda a minha infância e adolescência. E assim, minha mãe, ela tinha um hábito de, todas as vezes que ela se referia a alguma característica nossa, ela falava isso de uma maneira pejorativa. Então eu cresci com a palavra sonsa. Você é sonsa. Eu tropeçava na rua com ela me chamava de sonsa muito alto, porque todo mundo ouvia, e eu ficava, muito triste, muito chateada. E a infância e a adolescência, eu cresci com essa falta de amor. Eu não sentia amada. Eu não sentia o amor de mãe. Quando tinha o Dia das Mães, eu não sentia assim aquele sentimento, Nossa, hoje é o Dia das Mães. Como eu sou grata pela minha mãe, como a minha mãe é maravilhosa, Que é o sentimento que eu vejo em outras pessoas.
Mas assim, queridos, isso causa, né? Acho que algumas pessoas já passaram por isso, né? Isso causa uma dor existencial. É como se doesse em você existir. Estar num lugar onde você não se sente amada, onde você não se sente pertencendo. Parece que a sua existência ali é um fardo, é uma dificuldade. Então, assim, minha mãe, além disso, a gente tentava, né? Meu pai tentava seguir uma religião, né? Eu não estou aqui pregando religião nem nada, mas assim, meu pai, ele tentava seguir uma religião e a minha mãe, ela menosprezava isso e ao contrário, ela tentava fazer com que a gente não ficasse, né, na igreja ali. Que quem me conhece sabe, né? Eu cresci na igreja Assembleia de Deus, ali em Olhos d'Água. Em algum momento ali da minha adolescência eu saí, né? Eu me desviei. O cristão não gosta de assumir que desviou, né? Mas a verdade é que eu me desviei, né? Não no sentido de deixar de temer a Deus, né? Mas assim, comecei a não frequentar e algumas coisas do mundo passaram a ser normais para mim, né? No entanto, sempre com o temor, né? Sempre com a minha fé e sempre falando, né, de Deus e sempre lembrando de Deus em todos os momentos e sempre Deus me sustentando em todos eles. Então, queridos, voltando na parte da violência, a violência não era só quando meu pai bebia. A violência era no tratar, ele com a minha mãe. Meu pai não era violento ou agressivo, mas a minha mãe, ela era muito temperamental, muito difícil de xingar muito em casa, assim, palavras horríveis que eu nem me atrevo a pronunciar, assim, que eu me sinto incomodada só de lembrar. Então, assim, tudo isso é muito pesado. Tudo isso para mim foi muito pesado. Crescer num ambiente onde você vê mais briga do que amor. Então, assim, o meu pai e a minha mãe, para mim, era claro que eles não se amavam, mas que eles se suportavam. E meu pai falava: Gina, eu sou o único homem que aguenta a sua mãe. E assim, queridos, isso... E um falava mal do outro pra mim. E eu ficava ali naquele meio tentando mediar uma situação que eu nem deveria saber, né? Então, assim, além disso, né? Meu pai, ele era aposentado. Ele recebia um auxílio do governo porque ele, né? Recebia essa aposentadoria porque ele teve um AVC, né, uns anos atrás. Eu tinha 2 anos de idade quando isso aconteceu. A comunidade de Olhos d'Água, ela nos ajudou, assim, que meu pai, ele trabalhava, né, lá não tem trabalho, assim, é mais braçal. E meu pai, né, na época não tinha trabalho, na verdade, né, que hoje já tem mais oportunidades, né, na prefeitura. Mas na época que meu pai adoeceu, não tinha. Ali meu pai trabalhava, né, serviço braçal em fazendas para conseguir, né, dar o sustento para a família. E ali meu pai adoeceu, ficou de cama, né, e a comunidade nos ajudou muito. Eu sou muito grata por isso, sim, de coração, a todos, né, que ajudaram. Né, a gente sente o amor de Deus, né, o cuidado de Deus em todas as situações, em todos os detalhes. E ali, queridos, meu pai aposentou, né, ali mesmo assim. Esse dinheiro era muito pouco para manter uma família com 6 pessoas. Assim, não faltava o básico, né, da alimentação, mas faltava todo o resto. A gente vestia o que ganhava, né, dos outros, assim. O que ganhava das pessoas, né, muitas vezes vindo aqui mesmo de Brasília, né, algumas pessoas que moravam aqui mandavam roupas, mandavam coisas. E ali a gente ia se mantendo até hoje, graças a Deus, né, até eu crescer e até eu sair de lá. E assim, queridos, isso é o menor dos problemas, né? Assim, porque o maior problema dessa convivência, desse lar disfuncional, foi que eu cresci com um sentimento de inferioridade muito grande. Eu lembro desde a adolescência, quando eu estava na sala de aula, tinha assim 20 pessoas ou 19 pessoas, né? A gente cresceu praticamente aquela mesma turminha ao longo dos anos. E eu me sentia a menor de todas as pessoas. Eu me sentia a mais inferior. Eu me sentia a menor. E isso seguiu até a faculdade, eu me sentia menor. Até bem pouco tempo atrás eu me sentia assim, né? Vou dizer ali 1 ano atrás.
E, queridos, isso é horrível. Porque tudo que acontece, você pensa que a culpa é sua. Tudo que acontece, você pensa que é você o problema. Eu vou citar um detalhe agora que aconteceu na minha vida, que poucos sabem. E eu não vou entrar em detalhes de quem foi, de como foi, porque isso não edifica. E eu vim aqui falar com vocês para que, com o objetivo de que isso edifique, a vida de alguém, que isso sirva de exemplo para a vida de alguém, não para criar uma contenda ou um problema maior. Então, queridos, o fato é que com 6, 7 anos de idade eu fui abusada sexualmente em Olhos d'Água. E eu cresci com isso sozinha, porque eu não contei para o meu pai, porque eu sabia, mesmo com 6 anos, queridos, eu sabia que meu pai ia matar essa pessoa. Então, para que isso não acontecesse, eu não falei. Então, eu cresci uma adolescente cheia de problemas emocionais, vindos da convivência, do lar disfuncional, mais essa questão que aconteceu. Então, mesmo sendo criança com 6 anos, quando eu comecei ali com meus 13 anos, eu comecei a entender o que era e o que tinha acontecido na escola, porque meus pais não tinham costume de conversar sobre isso. Quando eu comecei a entender o que tinha acontecido, eu me fechei em mim. Mais ainda, porque eu falava, as pessoas vão me culpar, as pessoas vão achar que foi eu, que o problema foi meu. Mas eu tinha 6 anos, queridos. Então, assim, mas esse engano ficou na minha cabeça por muitos anos. E o sentimento de inferioridade só aumentando mais, porque é como se algo fosse roubado de mim. Foi roubado tudo que eu tinha, assim, no meu ver, naquele momento da adolescência, foi roubado tudo que eu tinha. A chance de ser eu mesma, a chance de simplesmente existir. Eu não sei explicar o sentimento hoje como eu sentia, Eu senti por muitos anos, mas é difícil você verbalizar um sentimento. É difícil você falar uma palavra que possa traduzir esse sentimento e as outras pessoas possam entender. Porque essa dor existencial e esse sentimento de inferioridade só sabe quem passa mesmo. E cada pessoa é um nível, é um grau diferente. Mas eu só posso afirmar que isso doía demais. Doía a ponto de eu sentir a dor física. Era como se fisicamente eu sentisse uma dor no peito. E ela me dilacerava e às vezes eu gritava sozinha. E isso seguiu por muitos anos, muitos mesmo. Até que um dia eu pedi a Deus, no momento da dor, Senhor, me tira essa dor de mim, Senhor, eu não quero mais, eu não consigo mais. E foi aí que Deus me curou, queridos. Naquele dia, desse dia pra cá, não sinto mais nada em relação à dor emocional, assim, esse sentimento de inferioridade. Tenho as minhas aflições, lembro do passado, como todo mundo, mas esse passado não me aprisiona mais. Eu não me sinto mais refém desses sentimentos. Esses sentimentos não definem mais quem eu sou. Então, voltando para contar um outro fato na minha vida que foi bem marcante e até hoje ainda é difícil, Quando eu vim para cá estudar, aqui para Brasília, tinha cerca de um ano que eu tinha saído de casa. Eu estava no 2º semestre da faculdade, no final do semestre ali já, que era em setembro, E no domingo, um triste domingo, por volta de 6 horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha cunhada. E ela pediu para eu passar o telefone, para uma pessoa que estava do meu lado. E eu passei o telefone e a pessoa falou: infelizmente o que a gente temia aconteceu. E eu fiquei... Porque eu sabia o que eu temia, queridos, naquela semana. Naquela semana eu estava especificamente muito preocupada com meu pai. Porque o meu pai, minha mãe, segundo minha mãe tinha falado, ele estava com muita dor de cabeça, ele estava mais prostrado, mais acamado. Só que isso era muito comum ao longo dos anos. Meu pai beber, ficar mal e ficar mais acamado, mais deitado. Só, queridos, isso não foi só isso, E aí a pessoa falou pra mim assim: infelizmente o que a gente temia aconteceu.
E o que eu temia naquele momento, como meu pai teve um AVC há anos atrás, eu temia que ele tivesse um novo AVC. Porque na faculdade eu fui vendo que era comum uma pessoa que teve AVC ter um novo AVC. Então, aquilo me preocupava muito. Só que não. Aí eu perguntei, foi com a minha avó? E ele falou, não. Com meu pai. Eu falei, foi. E a pessoa falou, foi. E eu fiquei desesperada. Só que até então, a pessoa não me disse as circunstâncias do que aconteceu. Eu fiquei desesperada, na minha cabeça foi um AVC. Tá, desesperada, me deram alguns remédios, né? Me deram chás ali. Eu desesperada, queridos, foi um sentimento horrível. Só que aí o meu irmão estava aqui na época. E uma pessoa chegou para nos acolher, né? Foi, né, oferecer ajuda ali. E aí a pessoa perguntou o que aconteceu. E o meu irmão falou assim, ele se matou. Então, queridos, ali pra mim eu já estava no chão e eu caí ainda mais. Se tinha como cair, eu caí ainda mais. Porque eu não sabia que tinha sido isso. E ali doeu muito mais, e ali foi muito mais difícil. E ali eu perdi a consciência. E dali eu não vi mais nada. E eu perdi a noção do tempo. E eu entrei em estado de choque. A minha coluna, ela não... Eu fiquei curvada, a minha coluna não voltava para o lugar. E eu fiquei assim, queridos, por uns 5 dias. 5 dias indo no postinho lá de Olhos d'Água, tomando injeção para voltar a minha musculatura. Porque eu andava prostrada, eu não conseguia voltar a minha coluna para o lugar. E aí começa todo aquele questionamento, né? Por quê? O que aconteceu? Você começa a se culpar porque você não estava perto. E aquilo vai te tirando as forças e aquilo vai te tirando a alegria de viver. E eu perdi a alegria de viver por muito tempo, queridos. Foram muitos meses sem a alegria de viver, vivendo para estudar, porque existiam outras pessoas ainda que dependiam de mim. Mas naquele momento eu questionei muito a Deus, por que aconteceu, por que Ele permitiu, por que foi assim. Mas assim, há todo um porquê, né? Então, queridos, nessa situação que aconteceu de eu saber a notícia de uma forma pior, né? Depois, a Bíblia diz que Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Então, eu vejo hoje o cuidado de Deus até nisso. Porque eu vi que Deus quis me mostrar ali que se não fosse de um jeito seria do outro, porque era chegado o momento dele. Porque não caiu uma folha da árvore sem a permissão deles, querido. E aquele dia era a hora, e o dia é a hora. Porque muitos tentam, alguns tentam e não conseguem, porque não é o dia. Mas era o dia do meu pai. E eu passei a entender isso depois de um tempo, queridos, mas demorou muito. E eu questionei muito a Deus, questionei muito. Quando na verdade a gente não deve questionar, né? A gente deve pedir para Deus colocar no nosso coração o conforto, né? Para que a gente possa resistir no dia mau. Que a gente possa, né, nos fortalecer, porque as aflições elas vão de vir, né? Elas vão de vir. Ninguém está sujeito, ninguém está livre, né, de passar por aflições nesta vida, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Tente ter ânimo na alegria, tente perseverar, né, na tristeza, desculpa. Mesmo na tristeza a gente tem que perseverar, né? Queridos, o meu pai era o pilar da minha casa. Apesar de ter todas essas brigas, essas contendas, era ele que segurava. Então, ali depois que meu pai morreu, a minha irmã desenvolveu pressão alta, meu irmão mais velho também. E todos se desestruturaram muito. Todo mundo se desestruturou. Eu tentei me manter firme, né, durante muito tempo. E, queridos, e foi ali, fui vivendo, né? Vivendo dia após dia. Recebi a ajuda de muitas pessoas, de muitos amigos que Deus foi colocando no meu caminho. E foi aí que, né, a gente vai aprendendo a conviver com a saudade. E, queridos, meu pai, mesmo tendo essa infância difícil, né, essa dificuldade financeira, ele me mostrava que o mundo era bom, que a vida era boa. Ele me mostrou a Deus, ele me fez amar a Deus. Ele me apresentou a Deus. E ele era o homem de oração que eu mais admirava. Todos os dias eu lembro dele pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim.
As nossas orações, queridos, elas perduram, né? Você ora hoje, não quer dizer que essa oração se perdeu. A nossa oração, ela perdura, né? Eu acredito que Deus guarda as nossas orações. Quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, Deus guarda as nossas orações. Então, assim, hoje, queridos, essa situação ainda me aflige, né? Mas hoje eu confio em Deus, eu confio que Ele está cuidando de tudo, que é dele todo o domínio, né? Tudo é dele. E eu confio nele, hoje eu entrego totalmente todas as situações, né? Nas mãos dele. Em relação à justiça, em relação a crime sexual, eu também confio nele. Eu confio que ele está cuidando de cada detalhe, queridos. E eu não desejo nenhum mal para essa pessoa. Porque, primeiramente, Deus me curou. Me curou de toda mágoa, né? De todo ressentimento que eu tinha. E, assim, se eu posso dizer a vocês que eu estou aqui, porque na hora de escolher entre manter a mágoa no meu coração e manter o amor e o perdão, eu escolhi o amor e o perdão. Isso não provém de mim, provém de Deus, é tudo dele. É dele o amor, é dele a capacidade de perdoar, né? É ele que coloca em nós essa capacidade, essas virtudes. Mas o que eu quero dizer é que foi tudo muito difícil. E esse testemunho é para a honra e glória do Senhor, é para mostrar que Ele pode mudar as nossas vidas. E quando eu entendi, queridos, que o segredo é confiar, é esperar, é entender que nós vamos passar por essas aflições, mas que Ele está aqui conosco. Isso é tudo. Voltando na parte dos estudos, eu consegui me formar, né? No dia eu fiquei muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, porque eu vim pra cá, eu saí de Olhos d'Água pela minha família, foi para dar uma vida melhor para eles. E quando eu vi que, né, que custo, que preço que eu paguei, né? Não vale a pena. Eu pensei, não vale a pena. Não vale a pena porque eu fiquei longe do meu pai esses anos, esse 1 ano, e eu perdi ele. E se eu pudesse dar tudo que eu conquistei para ter ele de volta, eu faria. Então, naquele dia da minha formatura, eu estava feliz, mas eu estava muito amargurada no meu espírito, muito triste, porque era a sensação de perda. Porque eu consegui aquele objetivo, mas eu não consegui que ele, né, usufruísse disso. Então, mas aí eu fui entendendo, né? Deus foi me dando conforto. E ali eu me formei, queridos, e, né, depois que eu me formei, eu passei, né, por um período difícil em relação a encontrar trabalho. Eu não conseguia trabalho. Apesar de tudo que eu fizesse, eu não conseguia trabalho. E eu via as pessoas que formaram comigo conseguindo trabalho, e não que eu não desejasse o bem para elas. Sempre desejei o bem para todos. Mas assim, eu queria também, né, conseguir o trabalho, até porque eu estava numa situação, morando na casa de outras pessoas, e eu precisava sair. Já tinha 4 anos que eu vivia na casa de outras pessoas, e eu precisava sair dali. Pessoas que me ajudaram muito, mas, né, que já tinham me ajudado muito, e eu precisava, né, tirar esse peso das costas dessas pessoas, porque eu me sentia um peso. Então foi aí que eu tive depressão, né? Fiquei um período ali deprimida, vou dizer assim, um mês bem ruim mesmo. Que nos últimos 2 dias, né? Que foi quando Deus me libertou da depressão. Eu fiquei 2 dias no fundo do poço, do mais fundo do poço possível. Nesse 1 mês eu tava com depressão, mas eu tava deitada, eu tava, né, fazendo as coisas, deitava, levantava, né, ia, tomava uma água, cuidava de mim ainda um pouco. Mas nesses 2 dias eu caí mesmo, eu não levantei da cama, eu não tomei banho, eu não comi, não fazia nada, era só deitada na cama, numa inconstância de pensamentos, um pensamento também de suicídio. Eu pensava o tempo todo em tirar a minha vida. E, queridos, isso é o mais fundo do poço que você pode estar, é quando você pensa em tirar a sua vida, porque ali você não vê mais esperança. E foi aí que a Sônia, a minha amiga, minha irmã, que Deus me deu aqui, né? A Sônia é uma amiga que eu sinto que ela é minha irmã mesmo. E a Sônia foi lá em casa e ela me fez levantar daquela cama e falou: não, amiga, o que é isso? Você precisa melhorar, você precisa levantar.
Você precisa tomar banho, você precisa comer. E aí ela levou pão e leite para mim, queridos. E aquele pão e leite, ele me deu uma força, assim, para sair daquela situação. Mas o que eu quero dizer é, não que o alimento físico que me tirou dali, Deus usou a Sônia para me tirar da depressão. Porque mais um dia naquele quarto, queridos, eu não sei o que teria acontecido. Eu não teria resistido mais um dia no fundo daquele poço. Mas Deus sabe, quando a gente está no nosso limite, Deus não dá um fardo maior do que não conseguimos carregar. E ali a Sônia me ajudou. E dali eu pensei, não, eu tenho que tomar uma posição. Eu vou sair disso. E aos poucos, queridos, foi voltando a alegria, a esperança. E eu falei, não, nada está perdido, não está perdido. Eu sempre quis fazer residência, que é um programa da secretaria, né? Que o residente fica 2 anos ali, trabalhando em hospitais da rede pública, na área de especialização que ele escolheu. E através de um processo seletivo, que é uma prova, né? E ali daquele momento em diante, eu levantei e falei, não, eu vou conseguir. E ali eu fui, estudei 5 meses, né? Aproximadamente. Estudei uns 5 meses, acho que mais precisamente 5 meses. E dediquei totalmente o tempo para esse fim. E aí eu passei, queridos, para a honra e glória do Senhor, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele. E a prova tinha 120 questões, queridos, e eu errei somente 9 questões desta prova. Porque Deus me deu forças ali para que eu estudasse. Foi Ele que me levantou do fundo do poço, foi Ele que me resgatou. E eu tenho certeza que quem se encontra hoje no fundo do poço, Deus quer te resgatar. Deus nos fez, queridos, para ter uma vida abundante, uma vida feliz. Esse é o desejo do nosso Senhor para todos nós, que sejamos felizes. Então, queridos, ali na residência eu passei a estudar. Só que eu comecei a morar sozinha, né? Comecei a construir as minhas coisas aos poucos, comecei a morar só. E isso para mim foi uma grande vitória, né? Eu consegui ser independente, ali pagar as minhas contas, né? Comprar comida, porque em algum momento aqui faltou também, né? Mas aí eu consegui. Fiquei feliz, mas ainda tinha um vazio muito grande em mim. Ainda tinha a dor de não existir, a dor de não pertencimento, essa dor existencial. Ela perdurou. E aí, num dia de muita tristeza, assim, de muita solidão, eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma família. E aí, queridos, eu pedi, Senhor, me dá uma família. Porque eu voltava para casa e só tinha eu. Eu voltava para uma casa vazia. Eu pensava, Senhor, me dá uma família, eu quero ter para quem voltar. Eu quero voltar para alguém ao final do meu dia. E foi aí, queridos, que eu conheci o Diego. Então, queridos, o Diego, ele veio trazendo para minha vida tudo que eu precisava. Parece que foi um encontro de almas, parece que a gente tinha perdido muito tempo em não ter se conhecido antes e a gente sentia esse sentimento. E tudo foi muito rápido, tudo foi acontecendo muito rápido. E mais rápido que eu pensei, eu já estava com uma família completa. Eu já estava, né, com o Nicolas e a gente já estava vivendo dias maravilhosos, assim, que eu sonhava em ter uma família, mas eu não imaginei que ia ser tão maravilhoso. Como é os nossos dias, né? Como é o nosso amor, como nós gostamos, né, de ser pais do Nicolas, como nossa vida, né, mudou por completo. E agora eu tenho para quem voltar todos os dias. E, né, eu sou feliz, muito feliz. O Diego é um homem de Deus, um homem muito temente a Deus, né? E isso para mim é muito importante, né? Deus, assim, Ele preparou o melhor para mim. E no devido tempo as coisas foram acontecendo, né? No tempo de Deus e não no meu.
Porque talvez, querido, se tivesse sido no meu tempo, da forma que eu pensei, que eu pensava, não teria sido bom, não teria durado, né? Mas Deus, Ele é perfeito. A Bíblia diz, né? A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, assim, devemos esperar que Deus tenha o melhor para nós. Em seguida eu vou deixar fotos, né, da minha maior realização, que é a minha família, né, que é o meu marido, Tiago, e o meu filho, Nicolas. E dizer também que com o Tiago eu ganhei também uma família, né, que é a família do Tiago, que hoje eu chamo também de minha família, né, as tias, né, a minha sogra, Dona Rosides, que é maravilhosa, mamãe para mim, meus cunhados. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um. E é isso, eu espero que esse testemunho possa edificar a tua vida, né? Que se você estiver se sentindo triste hoje, saiba que Deus tem restauração para a tua vida, que Deus quer o seu melhor e no seu devido tempo Ele vai fazer, porque Deus é um Deus bom, queridos. Ele quer que sejamos felizes. Jesus morreu na cruz, né? Ele levou consigo todas as nossas iniquidades. Hoje nós podemos ser perdoados, né? Hoje a graça pode nos alcançar. Mediante arrependimento, Jesus pode te perdoar dos seus pecados. Deus pode te perdoar. Porque Jesus morreu na cruz para isso. Em Jesus não há condenação, há libertação. Então, se você quiser ser liberto, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Deixe Jesus entrar e fazer a boa obra. Deixe Jesus entrar e te purificar de todo mal. Peça a Ele para fazer morada na tua vida, no teu coração. Oh, queridos, tão grande é o amor de Deus por nós, que nós não podemos sequer imaginar o tamanho desse amor. A verdade é que somos desobedientes, querido, mas Deus é um Deus de misericórdia. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Deus abençoe a família. Vamos orar. Senhor, visita, Senhor, essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. Eu não sei a necessidade, Senhor, de cada um. Eu não sei os sentimentos. Eu não sei as aflições, Senhor, que cada pessoa passa nesse momento. Eu não sei o que essa pessoa está sentindo, Senhor, mas Tu sabes. Tu sabes, Senhor, Tu sondas o coração do homem, Senhor, e Tu sabes a necessidade dela nesse momento. Senhor, eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que o que ligarmos na terra será ligado no céu, Senhor. E agora, Senhor, eu queria ligar bênçãos na vida dessa pessoa, Senhor. Ó, Senhor, vai entrando, Senhor, em cada área, Senhor, que necessita de restauração, Senhor. Na vida familiar, Senhor, na vida sentimental, Senhor, nas emoções, na vida financeira, Senhor. Se a necessidade for uma cura, Senhor, vai visitando, Senhor, esta pessoa, Senhor, vai reparando, Senhor, toda célula, todo DNA, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó, Senhor, que toda doença, Senhor, seja curada, que toda enfermidade, Senhor, seja curada em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos. Não deixem de buscar a Deus, porque Ele tem grandes maravilhas para todos nós, Senhor. Para todos nós, amigos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.